Mas eu vou abrir um parênteses aqui com relação ao que você falou do Platão e a República. Com o olhar da independência, que eu também já comentei com você, que eu me resguardo, como um sujeito curioso com tudo que eu ouço, com tudo que eu tenho lido. Você falou da ditadura, ausência de democracia na República do Platão. Olha, poucas vezes eu tenho ouvido alguém falar que quando o Platão sugeriu ou propôs que a gestão administrativa das cidades-estado, das nações, né, que vieram a se constituir ao longo do tempo, deveria ser feita pelos filósofos, ele colocou a base da pirâmide social, ele excluiu do acesso à informação e da participação na gestão pública, e pouco se fala disso. E isso aí se estendeu ao longo dos próximos séculos, onde quem estudava era só o topo da gestão, ou nos reinados, ou nas primeiras repúblicas, de forma a deter o poder sobre as massas. Fecha parênteses, conversa para boteca em outro momento desse velho e independente sujeito que se propõe a bater papo com a academia. Fecha parênteses, não precisa, aliás, antes de fechar, não precisa nem falar o quanto eu achei interessante o teu comentário. Fecha parênteses, vou para a próxima pergunta. Vamos falar agora, assim, olha, essa aproximação entre os dois aí, ela é extremamente interessante. Você queimou uma pergunta que eu ia te fazer, que inclusive eu não tinha comentado com você. Eu ia te perguntar se ela tinha lido o Tocqueville, porque, para mim, pelo pouco que eu tinha ouvido de você, estava claro que ela se alimentou dele. Aí você trouxe a informação necessária aí. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de revolução, ruptura e liberdade. Vou repetir. Revolução, ruptura e liberdade, sob a perspectiva dele e dela. Pode ser? Tá bom, tá. Bom, vamos primeiro falar da questão da revolução, né? Assim, que é o primeiro, né, o primeiro capítulo da minha tese, que se debruça na forma como eles vão avaliar o legado da revolução, né? Então, primeiro eu abro com o Tocqueville e depois eu sigo com a Arendt, né? E a revolução, a gente especificando aqui, as revoluções americana e francesa, não é? Porque, veja só, o que move o Tocqueville, não é? Quando ele vai lá escrever sobre a Revolução Americana, sobre a democracia nos Estados Unidos. Veja só, ele está saindo de um período, né? Ele ainda está vivendo sob o trauma da Revolução, né? Na família dele, vários foram mortos na guilhotina. Quer dizer, eram histórias que eles ouviam quando ele era criança, que a mãe dele lembrava, e tinham sido feitas canções que eles ouviam, às vezes, nas noites de inverno, lembrando todo aquele trauma. Quer dizer, ele cresceu sob esse trauma, né? Teve familiares que foram mortos, né, na guilhotina, foram perseguidos, né? Foi um trauma para a família dele. O que ele queria entender? Por que só a França, não é? Nesse momento, porque ele falava o seguinte, que o mundo vivia uma espécie de movimento, de aprofundamento da igualdade de condições, né? Quer dizer, que era uma espécie assim, de movimento que ele percebia em todas as nações, que, veja só, toda essa hierarquização da sociedade ia sendo destruída, né? Ia sendo minada ao longo dos tempos. Isso por uma série de fatores, né? De descobertas tecnológicas, né? Da ascensão da burguesia, quer dizer, ele achava que era um movimento inexorável, que todos caminhávamos, né, para uma espécie mesmo de sociedade democrática. Ele achava, gente, o tempo da aristocracia, dessas hierarquias, não tem mais razão de ser. Até a própria questão, por exemplo, vamos dizer assim, me escapou a palavra agora, mas da própria religião, né? Porque, por exemplo, não dava mais depois das revoluções, depois de tudo que tinha acontecido, você, por exemplo, ainda ficar dizendo que os reis tinham um poder divino, não é? Com a própria, achei a palavra, com a própria secularização da sociedade, entendeu? Quer dizer, não dava para você mais fazer com que as massas acreditassem, por exemplo, que os reis têm um poder divino, que eles estão lá porque Deus quer, entendeu? Então, assim, esse movimento era inexorável de democratização das sociedades, né? Mas o que ele pensava era o seguinte,
Tá bom, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas por que só na França teve uma revolução com tanta violência? Né? Sendo que esse era um movimento que aconteceu em outros países. E ele foi também para os Estados Unidos para poder entender aquela sociedade democrática, para poder, a partir do... Não é que ele achava que dava para replicar as instituições democráticas na França, mas a partir dessa experiência da democracia americana, ele poder entender o que estava acontecendo na França, e como ele também tinha pretensões políticas, ele foi parlamentar, né? Ele foi um político, também ele mesmo propor, né, mudanças, né, políticas na França. Ele tinha, quer dizer, ele era um cara que misturava a teoria e a ação, né? Quer dizer, a teoria também, vamos dizer assim, alimentava a ação política do Tocqueville, que ele foi parlamentar durante, ele chegou a ser ministro do Luiz Napoleão, né, antes dele dar o golpe lá e virar imperador lá em 1851. Né? Então ele tem uma carreira política. Bom, então, mas em linhas gerais, o que ele vai chegar? Quer dizer, por que a Revolução Francesa, então, não foi exitosa, não é, em firmar uma democracia, porque ele achava que realmente o futuro, né, das nações ocidentais era a democracia? E por que nos Estados Unidos se teve um êxito, então? É porque a França, né, até por conta da premência que se tinha de resolver as questões sociais, da miséria, da desigualdade e tudo, não conseguiu estabelecer instituições fortes, né? Não conseguiu instituições democráticas fortes. E esse diagnóstico é o mesmo que a Hannah Arendt faz, o que é interessante, né? É o mesmo diagnóstico que ela faz da Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa fracassou e a Revolução Americana teve êxito, e esse êxito eu vou colocar em parênteses, porque ela também é crítica dos Estados Unidos? Por quê? Porque justamente... Aí, é claro, eu não vou entrar no detalhe aqui, tem todo um diagnóstico porque isso aconteceu, não é porque os americanos são melhores que os franceses, não é nada disso, você tem condições históricas, né, que explicam isso, não é? Mas o diagnóstico que ela vai também chegar é o mesmo, né? Porque nos Estados Unidos se conseguiu criar instituições democráticas, né? Você conseguiu fundar um corpo político assentado em instituições democráticas. Qual que é a base, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, que segura aquele corpo político, no qual aquele corpo político se assenta, não é? É a Constituição. A Constituição nos Estados Unidos ela tem um sentido sagrado, quando a gente pensa da religião, no sentido de religar. A Constituição dos Estados Unidos seria uma espécie assim de momento de fundação dos Estados Unidos como eles são, da nação americana, porque antes era colônia, não é? A Constituição americana é esse documento fundador, né? E isso dá uma certa... Isso confere, e é verdade, pensa, não é? Quando a gente pensa como que a Constituição, com tudo que aconteceu nos Estados Unidos, né, ainda é assim, um ponto de referência, não é? Quer dizer, que ele conseguiu construir essa base, esse instrumento fundador, não é? Então, assim, eu estou resumindo aqui, fazendo uma simplificação tremenda, né? Mas para falar em linhas muito gerais o que foi a questão do diagnóstico que ambos fazem da Revolução. E, é claro, também pensar a Revolução como esse momento de ruptura, não é? Quer dizer, uma revolução não é uma mera guerra, né? Não é uma mera revolta. Uma revolução é realmente um movimento político de refundação ou de fundação de um novo corpo político, né? O que foi a Revolução Americana? Foi a fundação, não é? da nação americana. O que foi a Revolução Francesa? Foi uma refundação também. Tentar refundar a nação francesa em novas bases. Né? Então, a Revolução ela tem esse caráter mesmo de ruptura. E veja só, uma revolução tem esse caráter de ruptura e uma revolução só pode fundar uma república. Por que uma revolução só pode fundar uma república? Também aí é um outro diagnóstico, né, que é parecido. Porque só numa república se pode exercer a liberdade política, que é a participação do corpo político nas decisões políticas. Não quer dizer,
Também é você ligar a ideia da revolução à ideia da liberdade. E a ideia da liberdade, no Tocqueville e na Arendt, e aí que é o grande erro, às vezes, de colocar o Tocqueville numa tradição dos liberais, de achar que liberdade é só liberdade privada, não. Liberdade, para eles, é, acima de tudo, participação política. Quer dizer, a liberdade se concretiza na ação cidadã, na participação política. E isso só pode ser feito numa república. Então, está vendo como é que vão se juntando ali tanto a ideia da revolução, com a ideia da república, com a ideia da liberdade. Estou fazendo aqui um resumo aqui muito rápido, não é? Mas é claro que não dá tempo de tentar, né? Mas eu não sei se eu te respondi, né? Mas é mais ou menos essa linha que eu faria, não é? Da revolução, com a ruptura e a liberdade. Não só respondeu, como a proposta do canal Linha de Divisa é fazer esse voo panorâmico e eu vou deixar... Quando a sua tese estiver disponibilizada em repositórios, porque até então não estava, você estava aguardando um pouco? Não, é porque, na verdade, eu estou querendo publicar, né? Aí eu pedi lá para a universidade dar um tempinho, né? Porque eu estou querendo, estou com a intenção de publicar, estou trabalhando nela, estou atrás de uma editora, né? Vamos ver se eu consigo publicar esse ano. Mas você já está negociando com editoras? Eu conheço algumas aí, depois eu posso passar o contato para você. Tenho amigos para todo lado. Mas, Rosângela... porque ela foi recomendada para publicação e tudo, então é a minha intenção. Né? Legal. Mas então, depois que eu postar no YouTube, na própria entrevista eu não consigo mais editar, mas na descrição do vídeo eu consigo. Quando você publicar, eu coloco o link para quem quiser. Ok. Porque aí vai, assim, a partir do nosso bate-papo, quem tiver interessado, poxa, eu mesmo estou interessadíssimo em mergulhar em mais profundidade. Aí vai poder lá entrar no link e comprar o teu livro, tá bom? Mas tá bom, olha... Obrigada, agradeço muito. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de fazer a próxima pergunta aí, caminhando pelas tuas pesquisas. É outro parênteses que eu vou fechar e não vamos entrar nele. Tá bom. A primeira Constituição Brasileira, 1824, foi escrita, me corrija como advogada que você é, por favor, fique à vontade para me corrigir se eu falar besteira, a 4 mãos. A 4 mãos. Ela foi inspirada na Constituição espanhola e francesa, tinha um cunho liberal, porque Dom Pedro I era um liberal, embora tenha dissolvido o Congresso, ele tinha uma proposta liberal, e dizem que a primeira Constituição foi escrita a 4 mãos por ele e pelo Chalaça, uma personalidade que transitava pelos subterrâneos do Rio de Janeiro e era culto, tinha se estudado grego, latim, literatura, filosofia grega, e caiu aqui junto com Dom João VI, nos porões dos navios dele, e se tornou amicíssimo do Dom Pedro I, e escreveu, junto com Dom Pedro I, a 4 mãos da primeira Constituição. Dizem, antes de fechar parênteses, e na sequência, quando ele foi buscar a segunda mulher dele, ninguém queria dar as filhas para casar com Dom Pedro I, porque a história dele com a Marquesa de Santos se esparramou pela Europa. Um cara mulherengo, né? Eu ia falar puteiro, mas no canal não pode falar puteiro, né? Mas então... Mas já falou 2 vezes. De vez em quando é bom, a gente brincar um pouquinho. Então, assim, dizem que a esposa que aceitou morria de medo de ser guilhotinada, porque, em função da Revolução Francesa, estava tendo um desespero entre todos os pretendentes aos cargos monárquicos. Isso era um fato. Eu vou fechar o parênteses, mas eu achei muito interessante você falar do impacto que esse medo teve no próprio pensamento do Tocqueville.